É muito bom conhecer a verdade. Você é liberto. Você só vai ser liberto quando conhecer a verdade. Deixa eu te levar a outro esclarecimento para tu conhecer a verdade. Vamos ver o que Jesus falou para os discípulos lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, versículo 13 ao versículo 15. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, e lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, faça a vocês também. Ora, Jesus aqui reúne os discípulos e vai lavar os pés. Vai lavar os pés dos discípulos. E aí Jesus vai dizer, ó, eu sendo Senhor, eu sendo Mestre, estou lavando os pés de vocês. E isso eu estou fazendo para que vocês também façam como eu fiz. Sigam o meu exemplo. Assim como eu fiz, vocês façam também. Jesus vai dizer, eu vim sendo o Senhor, me fiz servo para servir. Quem quiser ser maior, seja o menor. Rapaz, quando nós aprendemos e começamos a aprender de Cristo, e a gente vê esse cenário aí da religião, que o povo mostra ser de Deus, os homens que se dizem de Deus, as práticas que se fazem, os movimentos que se vivem em nome de Deus, a gente vai dizer, meu Deus, quando a gente examina a verdade, a gente vai ver que está tudo errado, irmão, tudo errado. Está tudo sendo feito o contrário. Não estão seguindo o exemplo de Cristo. Aí, eu quero chamar a sua atenção para essa observação. Aí eu estava conversando com alguns irmãos que defendem o batismo nas águas como meio e mérito. Porque se fazem esse ritual, tem uma finalidade. E a finalidade que eles ensinam o povo é que o povo só pode ter remissão de pecado, só podem nascer de novo, ser membro da igreja de Cristo, se passar por esse ritual e cerimonial. E eu conversando com o irmão, mostrando a ele que isso não tem nada a ver, não foi ordenança para a igreja. O irmão chegou para mim e disse, não, Jesus se batizou para dar o exemplo, para a gente se batizar também. Eu digo, pronto, irmão, aonde que Jesus disse isso? Então tá bom. Se você está dizendo que Jesus se batizou para dar o exemplo, então você lava os pés um do outro? Diga aí, amigo. O Hélio Ramos. Eu disse a ele, você lava os pés um dos outros? Por que os pastores não lavam os pés dos irmãos? Por que os pastores não estão lavando os pés dos irmãos? Se é para pegar no pé da letra, que você já mente. Jesus não mandou ninguém se batizar como exemplo. Agora aqui não. Aqui Jesus lavou os pés dos discípulos e disse a eles, assim como eu fiz, vocês façam também. Sigam o meu exemplo. Aí eu pergunto, vocês lavam os pés uns dos outros aí, pastores? E por que vocês focam tanto o batismo? Porque o batismo nas águas é beneficente para vocês, porque torna a pessoa escrava, dependente e propriedade desse ministério seu, dessa igreja sua. Por que vocês não se submetem a isso aqui? Porque vocês não se humilham. Apesar que Jesus não disse isso aqui no literal, para lavar os pés literalmente uns dos outros. Jesus falou de servir, irmão, de estarmos ali servindo um ao outro, se colocar na igualdade, não na maioridade, não querer ser maioral. Jesus nunca ensinou ninguém a querer ser o maioral entre a igreja. Jesus disse que entre nós não deveria ter isso. Quem quisesse ser o maior, servisse. Porque ele, como Senhor, ele veio servir. E esses homens que dizem homem de Deus, não têm exemplo nenhum de humildade de Cristo.
Eles não têm o exemplo de Cristo. Não sigam o que esses homens ensinam e nem o exemplo deles. Esses líderes religiosos, seja eles pastor, papa, padre, ancião, bispo, apóstolo, não sigam o exemplo desses homens. Nem tampouco o que eles ensinam. Eles estão levando vocês a uma direção contrária a Cristo. Eles ensinam tudo contrário ao que Cristo ensinou. Então, quando o irmão disse a mim, não, mas o batismo é uma ordenança de Jesus, eu digo, é mentira. Jesus, enquanto nenhum ordenou ninguém batizar ninguém dentro de água de igreja, não venha pegar texto que não está dando base para isso, fora de contexto. Jesus não deu a ninguém ordenança de se batizar. Não, irmão, mas Jesus se batizou ali, João Batista batizou Jesus, ele permitiu ser batizado para dar o exemplo. Mentira. Ali foi para se cumprir o sinal que Deus tinha dado a João Batista, que através daquele batismo de água ia ter o sinal daquele que batizaria com o Espírito Santo. Agora, se vocês querem viver dentro dessa mentira, nesse argumento mentiroso, vem para cá. João 13, do 13 ao 15. João capítulo 13, versículo 13 ao 15. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E ele disse, assim como eu fiz, vocês façam também. Porque eu sou mestre, eu sou o Senhor. O único Senhor da igreja, o único mestre é Jesus Cristo, a quem nós devemos seguir. Ele como Senhor e mestre, ele deu exemplo de humildade. Vai procurar exemplo de humildade nesses pastores? Vai procurar esses pastores aí querendo se desgastar por amor à alma, indo buscar vida nos lugares difíceis que arrisca até a própria vida. Vai procurar algum exemplo desses pastores que deixam suas igrejas grandiosas no luxo dos seus impérios que eles criam e colocam o nome igreja para você estar servindo e mantendo o império deles. Vai procurar o exemplo de humildade. Eles só querem isso. Portaria. Bom dia, senhor Marcos. Chegou não, senhor Marcos? Ainda não. Não. Tá ok, nada. Então vocês estão entendendo isso? Então eu fico olhando, irmãos. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu vou aprendendo de Deus. A luz de Deus vai iluminando o nosso entendimento, irmão. A gente vai se desviando das trevas, do engano, da mentira. A gente, quando começa a se dedicar a ler a Bíblia para buscar aprender de Deus, a gente vai sendo esclarecido e dizendo, meu Deus do céu, não tem nada a ver o que esse homem ensina, o que estão ensinando nas religiões, nas igrejas, em todos os lugares que dizem que são de Deus, não estão se submetendo ao que Cristo ensinou como Senhor. Ele deixou para a gente viver. Não estão se submetendo, irmão. Então eles estão mais preocupados em fazer você ficar escravo desse ritual, desse sacrifício, dos cerimoniais de batismo nas águas, tomar ceia. A ceia não tem nada a ver com a ordenança de Cristo para a igreja. A ceia que hoje, esse ritual que as igrejas evangélicas, que as religiões colocam, não tem nada a ver com a ordenança de Cristo. A ceia que os apóstolos tomaram com Jesus naquele dia que ele foi traído, não tem nada a ver com essa ceia. A ceia que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26 por ali, não tem nada a ver com essa ceia que a igreja faz. A ceia não era esse ritual, era um momento onde os irmãos se reuniam para janta, se alimentar. Não era um ritual, não era um... E Jesus disse, a partir desse momento vocês usem esse momento para lembrar do que eu fiz por vocês. Jesus não estabeleceu ninguém, a igreja dele, para viver isso não, irmão. Essa ceia quem coloca é os pastores. Tudo isso que eles colocam é para prender vocês. O batismo prende vocês lá dentro, que tem que se batizar para ser membro. E quando você se batiza, torna-se propriedade daquele ministério, não de Deus, não de igreja de Deus. A ceia é para você estar preso nesses rituais, porque se você não estiver ali ceando, não tem comunhão com Deus, e logo você fica com a mente cauterizada, com essa pressão seu psicológico, de que tem que estar na ceia, tem que se batizar, tem que estar na igreja, e aí é onde ele domina vocês. Aí vem a questão de guardar sábado, de dar dízimo, de cumprir ritual de culto, cerimônia, obrigações. Tudo isso é para prender vocês. Vocês estão presos, não estão libertos não, irmão. Se vocês conhecerem a Jesus, vocês não vão viver isso não. Porque Jesus não pediu, não orientou, não mandou ninguém a viver isso que muitos vivem.
que a multidão vive dentro das igrejas. É preciso conhecer a verdade para ser liberto, irmão. Aí o cara faz, não, mas o batismo foi uma ordenança de Jesus. Ele se batizou para dar o exemplo. Mentira. Agora aqui não, Jesus manda. Cadê que os pastores lavam os pés dos irmãos? Apesar que isso não é literal. Os padres fazem lá, na reunião deles. Só lavam os pés deles. Na reunião lá, naquela cerimônia. É só cerimônia, sem valor nenhum para Deus, irmão. Os padres fazem isso, lavam os pés uns dos outros lá. Cadê que os pastores fazem? Os pastores só querem saber de pregar o dízimo, de pregar batismo de igreja, ceia e de mostrar ao povo que tem que estar na igreja, que é a casa de Deus. Por quê? Porque essa é a forma que ele escraviza, prende e faz do povo o negócio dele. Dentro do comércio estrutura a igreja deles, que ele chama de casa de Deus, templo. Para o povo estar lá servindo e mantendo o funcionamento do ambiente com a presença do povo ali, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo dia, o dia todo. E o lucro para eles, e eles crescendo, não espiritualmente, financeiramente, mas estão em maldição. E o povo tanto em maldição financeiramente e espiritualmente, porque estão perdidos de Deus. Os pastores estão prosperando financeiramente, mas espiritualmente estão em maldição. E o povo nem prospera financeiramente e nem espiritualmente, estão em maldição dos dois lados. Vamos aprender com Cristo, irmão. Jesus não mandou seguir o exemplo de homens, não, é dele. Ah, não, mas Paulo disse, aprendam de mim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não colocou ele, não, como princípio de imitar, não. Ele colocou Cristo. Façam o que eu faço, como eu vivo para Cristo, vocês vivam também. Paulo colocou o princípio, Cristo, não foi ele. Não, meu pastor é exemplo de homem de Deus. Exemplo de homem de Deus é Jesus, que foi fiel até a morte e não pecou. Não é nenhum líder religioso não, irmão. Aprendam isso. Sejam livres, conheçam a verdade, para ser liberto por Cristo, estar vivendo uma vida de fé em Deus livre, não presos dentro de uma instituição, como propriedade de um sistema religioso, sobre o governo, domínio e autoridade dos homens, que impõem fardos pesados, obrigações religiosas, metas para vocês cumprirem como se fosse para Deus. Saiam do meio deles.